sejam bem-vindos ao nosso culto. É uma grande alegria ter cada um de vocês aqui conosco para juntos louvarmos ao nosso Deus, glorificar o nome dele e sairmos daqui alimentados pela palavra dele. Queria orar com vocês nesse momento para a gente aquietar a nossa mente, o nosso coração para aquilo que Deus vai nos dirigir na noite de hoje. Que eu e você possamos desacelerar o nosso coração e estarmos sensíveis à palavra de Deus que será lida, que será cantada e será pregada na noite de hoje. Vamos orar? Deus de graça, Deus de misericórdia, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir aqui, Senhor, na tua casa, revermos irmãos e irmãs queridas de caminhada. Obrigado porque o Senhor tem proporcionado a cada um de nós momentos de comunhão, momentos de reflexão. O Senhor tem feito com que o seu ajuntamento pudesse ser novamente estabelecido aqui nesse local, Pai. Graças te damos por isso, de vermos pessoas domingo após domingo voltando, retornando para juntos, em família de fé, louvarmos e cultuarmos ao Senhor. Que privilégio é isso, Deus. Te pedimos nessa noite, ó Pai, que o Senhor aquiete a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a Tua voz nessa noite, Jesus. Que os ruídos externos não venham ser barreiras para ouvirmos a Tua voz nessa noite, Pai. Aquiete a nossa mente, o nosso coração, e que tudo que fizermos aqui, Jesus, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Receba o nosso culto, ouça a nossa oração. É no nome do Teu Filho amado Jesus, Deus, que nós oramos. Amém. Os irmãos, se puderem, vamos louvar de pé. Todas as vezes
salmista, no Salmo de número 86, ele diz: Inclina-te, Senhor, e ouve a minha oração. Responda-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo. Em ti confio. Tu és o meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois clamo a ti sem parar. Alegre-me, pois, Senhor, a ti me entrego. Ó Senhor, tu és bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos os que te buscam. Eu não sei como o seu coração está nessa noite. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez as situações à sua volta tenham sabotado o seu coração de tal forma que a sua confiança tem sido dilacerada dia após dia. Talvez você não tenha mais perspectiva diante do problema que está diante de você. E você olha para o lado e você não vê saída. E talvez você questione: Deus, por que isso na minha vida? Por que tudo isso? Por que eu tenho que passar por isso? E assim como o salmista, ele coloca o coração dele diante de Deus. Ele confia no cuidado de Deus. Ele confia no Deus que conduz a sua história. E nesse momento eu queria chamar você a me acompanhar numa oração e colocar o seu coração diante de Deus. Talvez aquilo que tem te machucado, aquilo que tem apertado o seu coração, que nessa noite você possa empurrar o seu coração mais para perto de Deus e colocar diante dele tudo aquilo que tem te deixado triste, tudo aquilo que tem sabotado a sua alegria, a sua confiança e a sua fé. Porque ele prometeu que nunca iria nos abandonar. E ele continua fiel, apesar das nossas incoerências, apesar das nossas infidelidades, ele se mantém fiel. E ele está de braços abertos a nos restaurar, a cuidar dos nossos corações. Mesmo quando as situações ao nosso lado tentam sabotar a nossa confiança em Deus. Ele é fiel. Deus de graça, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia e de recomeços. Senhor, muitas vezes nos encontramos em bifurcações das nossas vidas, nas quais não encontramos respostas para aquilo que tem machucado o nosso coração. Mas a Tua palavra nos diz que, se confiarmos no Senhor, o Senhor, que é o Deus da paz, traz a paz aos nossos corações. E é isso que nós pedimos nessa noite, Senhor. Eu não sei como está o coração do meu irmão, da minha irmã aqui nessa noite, Pai. Talvez um coração angustiado, talvez um coração dilacerado. Eu não sei, mas o Senhor sonda cada coração e o Senhor conhece cada pessoa presente aqui. O Senhor conhece cada história aqui, Pai. O Senhor sabe quais dilemas cada um aqui tem enfrentado. E só o Senhor pode mudar as nossas histórias. Só o Senhor pode transformar todas as coisas. E é nisso que nós cremos, e é nisso que nós depositamos a nossa fé. Que em meio às adversidades, Senhor, que em meio aos conflitos que nós vivemos, a nossa fé não seja abalada. E que possamos confiar no Senhor, no seu cuidado. E saber que o Senhor não é um Deus que está indiferente às nossas situações, indiferente aos nossos dilemas. Nós confiamos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é capaz de mudar o curso da nossa história. Que o Senhor é capaz de fazer novas todas as coisas. É nisso que nós depositamos a nossa fé. É nisso que nós cremos. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós e traga paz a um coração ferido, traga paz a um coração machucado, e que um novo começo seja marcado nessa noite, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Guardada no meu
Podemos estar mais uma vez juntos, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, e isso tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a nossa história, com a nossa tradição. Na semana passada eu comecei a falar sobre a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo e compartilhei com vocês esse princípio. Mais do que ato, o pecado tem a ver com a minha natureza. Sou pecador. Por mais que eu faça, a minha essência é pecaminosa. Logo, preciso de ajuda. Pensando numa das doutrinas da Reforma, eu quis trazer aqui para vocês algo que os reformadores chamaram de depravação total. O pecado impactou as nossas essências. Então, mais do que atos pecaminosos, porque a gente sempre pensa em ato, né? Eu menti, eu pratiquei violência. Mais do que o ato em si, nós precisamos pensar que o pecado atingiu a nossa essência, a nossa natureza. E é por isso que nós pecamos. E é por isso que existem atos pecaminosos fluindo de nós muitas e muitas vezes, até mesmo quando nós não queremos. Quando nós queremos acertar, erramos. Porque a nossa natureza foi afetada, foi impactada pela queda, pelo pecado original. Então, o pastor David Nicholas nos ajuda a pensarmos dentro de um raciocínio que a gente poderia pensar e chamar de lógico. O indivíduo que não confessa abertamente seus problemas de pecado e morte não verá e nem pode ver qualquer necessidade por um Salvador para resgatá-lo de seu pecado e morte. A ideia de que eu preciso ter contato com essa natureza pecaminosa que habita em mim. Eu preciso me ver pecador. Eu preciso me sentir pecador. O pecado precisa me fustigar, me prostrar, para daí eu entender quem é Jesus, a obra dele, aquilo que ele fez para minha salvação, para minha redenção. Eu preciso de um Salvador. Como eu chego a essa conclusão de que eu preciso de um Salvador? Quando eu me vejo pecador, quando eu me vejo com problemas de pecado irresolvíveis na minha vida. Aí sim, a ideia do Salvador, da redenção, do Cristo de Deus, vai fazer todo sentido na minha vida. O que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação do que Deus fez através de Jesus, para tornar possível sermos perdoados de nossos pecados, de forma que Ele possa nos dar vida e aceitação em sua família. Se você observar essa singela definição do Evangelho, do que é o Evangelho, você vai perceber que nós temos aí as más notícias. Nós estamos desconectados de Deus, nós estamos separados de Deus, nós estamos alheios a Deus. Essa é a condição humana. Mas, olhando para a definição, nós também temos as boas notícias, de que Deus em Cristo fez algo, de que Deus em Cristo veio até nós para nos salvar, nos redimir. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é justamente isso: más notícias, mais boas notícias. Qual é a má notícia? Qual é a má notícia que o Evangelho traz? Eu sou pecador. Qual é a boa notícia que o Evangelho traz? Deus em Cristo resolveu esse problema, que para mim é irresolvível. Não adianta eu querer ser uma boa pessoa. Existe uma essência, uma natureza pecaminosa. Eu não resolvo isso pelo meu esforço. Deus precisou intervir e Ele fez isso em Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu tenho essa má notícia para você. Você é pecador, você é pecadora. Isso tem a ver com a sua essência, com a sua natureza. Por mais que você se esforce, eu quero me esforçar para ser uma boa pessoa. Ótimo, faça isso mesmo. Mas todo o seu esforço será em vão em relação ao seu relacionamento com Deus, à sua salvação. A graça é justamente o movimento contrário, Deus vindo até nós, Deus tomando iniciativa para nos salvar, para nos redimir de todos os nossos pecados. Queria compartilhar com vocês hoje, porque hoje eu vou falar das boas novas. A semana passada eu fiquei mais focado
das más notícias, da má nova. Hoje eu quero falar sobre as boas novas, finalmente, né? Efésios capítulo 2 é um texto poderosíssimo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, aos crentes de Éfeso, diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vejam, a má notícia aqui, nos quais costumavam viver, seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Más novas, más notícias, era essa a nossa condição, a nossa situação. Mas a partir do versículo 4, vejam a mudança. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Graças a Deus, o texto termina assim, com uma excelente notícia. A iniciativa que Deus tomou em Cristo Jesus para resolver um problema irresolvível, incontornável para nós. Esse texto é poderoso porque fala a respeito da nossa situação sem Cristo, ou antes da chegada de Cristo na nossa vida. Estávamos mortos. Mas Deus fez algo. E fez algo porque nos amou e porque nos ama. E isso mudou totalmente a nossa condição, a nossa situação e a nossa história. Somos salvos e somos salvos pela graça. Quero convidar você a fazer a mesma oração comigo. Feche os seus olhos aí, onde você está, sentado. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua graça. A sua graça que se manifestou salvadora, alcançando as nossas vidas. Graça que alcançou e tem alcançado dia após dia as nossas vidas. Obrigado porque podemos ter a certeza e a convicção de que somos os seus filhos e as suas filhas, de que temos a salvação em Cristo Jesus e de que somos chamados a uma nova maneira de viver, de caminhar neste mundo. Dá-nos, Senhor, também essa graça de vivermos de acordo com a salvação que recebemos, que as pessoas possam ver em nós a presença de Jesus, o Cristo Salvador, o Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa salvação e para a salvação de tudo aquilo que Deus amou. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O que é que nós acabamos de ler? O que é que nós poderíamos dizer a respeito de Efésios 2, 1 a 10? Em linhas gerais, o que o apóstolo Paulo faz nesta riquíssima passagem é pintar um contraste vívido. É uma passagem que aponta para um contraste entre o que o ser humano é por natureza e o que ele pode vir a ser mediante a graça. Por natureza, somos pecadores e somos merecedores da ira. Mas o que é que o ser humano pode ser mediante a graça? Através da graça. Essa é a grande beleza do texto. O que o ser humano pode vir a ser? Pode se tornar filho de Deus, filha de Deus. Pode gozar de uma relação direta com Deus. Pode gozar da presença de Deus na própria vida. É isso que o ser humano pode vir a ser quando a graça o alcança. O que é que nós podemos aprender com o texto bíblico? O segundo princípio que eu queria compartilhar com vocês é esse. Imerecidamente e através de Jesus, Deus transformou a nossa realidade de pecado, morte e condenação em liberdade, vida e salvação. Imerecidamente. Deus toma iniciativa.
Deus faz por nós aquilo que nós não tínhamos condições de fazer. A iniciativa é de Deus, a obra é de Deus, e isso através de Jesus, mediante Jesus. Por isso Ele é o nosso Salvador, por isso Ele é o nosso Redentor, por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai à presença do Pai senão por Cristo, é através de Jesus. Deus transformou a nossa realidade de pecado, de morte e de condenação em liberdade, vida e salvação. O texto diz e começa dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos, e é uma palavra forte que o apóstolo Paulo usa no texto grego. É uma palavra que até nos é conhecida. Ele usa a palavra necros, de onde vem necrotério, necrologia. E essa palavra quer dizer justamente isso: um morto em estado de putrefação, exalando odores mal cheirosos, fétidos. É um morto morto. Essa era a nossa condição. Essa era a nossa realidade diante de Deus. Antes da salvação brilhar diante dos nossos olhos, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, nas nossas iniquidades. Nós estávamos mortos. Uma outra possibilidade de tradução desse texto, de entendimento desse texto, a mensagem diz: não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela vida podre de pecado. Naquela vida podre de pecado. Estavam atolados. Então a condição humana sem Cristo, sem salvação, é essa. É uma vida de morte. É uma vida atolada numa podridão. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é uma situação incontornável e irresolvível. Por mais que tentássemos fazer coisas boas, por mais que tentássemos remar numa direção diferente, o ser humano não conseguia sair dessa condição, dessa situação, por si mesmo, porque estava morto. Um morto em estado de putrefação, exalando odores mal cheirosos, fétidos. E aí o texto segue dizendo, versículo 2: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Estávamos mortos porque justamente éramos controlados por três poderes de morte: o mundo, Satanás, o diabo, aqui a tradução diz príncipe do poder do ar, e a nossa própria carne. Estávamos mortos porque éramos dominados por essas três forças terríveis: o mundo, o diabo e a carne. E o apóstolo Paulo conclui então dizendo que, por estarmos mortos e por sermos absolutamente controlados pelo mundo, pelo diabo e pela carne, nós éramos por natureza merecedores da ira. Merecíamos a ira de Deus. Se você tem familiaridade com o texto bíblico, você bem conhece, você bem sabe aquilo que aconteceu em Gênesis 3, a queda. O ser humano destituído da presença de Deus, da glória de Deus, o ser humano morto e vivendo entregue a si mesmo, ao seu próprio coração, à sua própria carne, à sua própria condição pecaminosa. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós éramos por natureza merecedores da ira. O que o ser humano merecia? Merecia a ira de Deus, a condenação. Num linguajar que os crentes bem conhecem, nós conhecemos enquanto igreja, merecedores do inferno. John Stott fala: vivíamos sob uma escravidão pavorosa a forças que nos controlavam por completo. Uma escravidão pavorosa a forças que nos controlavam por completo. Não conseguiríamos, por nós mesmos, liberdade, libertação, sair daquilo.
Estávamos presos. Era uma escravidão a forças que nos controlavam por completo. Essa é a condição do ser humano sem Cristo, distante de Deus, alheio a Deus, separado de Deus, em pecado. Mas graças a Deus, meus irmãos, pelos versículos seguintes, o apóstolo Paulo começa usando uma expressão adversativa, que dá a entender um caminho contrário, uma direção contrária. Todavia, Deus começou a reescrever essa história. Deus começou a agir, começou a trabalhar, começou a abrir um outro e novo caminho. Então o apóstolo Paulo diz: todavia Deus, quem é esse Deus? Que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou. Veja, o apóstolo Paulo começa falando que nós estávamos mortos, e agora o apóstolo Paulo no versículo de número 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí você pode perceber, coloquei em destaque 4 expressões. Quem é esse Deus que agiu? Quem é esse Deus que abriu um novo caminho, o caminho da salvação, para mim e para você? Quem é esse Deus? É um Deus que é rico em misericórdia. É um Deus que é misericordioso. É um Deus que coloca o coração dele na miséria humana. Porque a expressão latina misericórdia, belíssima expressão, aponta nessa direção. Miséria mais cardia. É o Deus que coloca o coração dele na nossa miséria. E Ele faz isso porque nos ama. Ele faz isso porque Ele age com amor. Ele faz isso porque Ele é amor. Ele é misericordioso. Ele age com misericórdia. Ele é amoroso. Ele é amor. Pelo grande amor com que nos amou. Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele age com graça. Não com juízo, mas com graça. Não com justiça, mas com graça, porque se Deus fosse aplicar a justiça dele a nós, estaríamos fuzilados, destruídos. Ele não aplica a justiça dele, ele age com graça. Com graça, é assim que ele age. O Deus que Jesus revela é o Deus da graça, é o Deus que age com graça, é o Deus que é gracioso, é o Deus da segunda chance, é o Deus do recomeço, é o Deus que nos levanta. É o Deus que nos coloca em pé, é o Deus que aponta um novo caminho, uma nova possibilidade, uma outra alternativa. É o Deus que tem prazer em perdoar. É o Deus que não joga na cara pecados passados, pelo contrário, perdão, pleno perdão. E aí lembrei da letra do hino: pleno perdão tu dás, que segurança. Como é gostoso cantar esse hino. E como é gostoso saber que essa letra é verdadeira, é fidedigna. Pleno perdão tu dás, que segurança. O perdão é pleno, porque ele age com graça. E o texto termina falando a respeito dessa bondade demonstrada. Não é uma bondade teórica, abstrata. É uma bondade que foi demonstrada, que foi comprovada. Você tem dúvidas a respeito da bondade de Deus? Eu sei que tem muita gente que tem dúvida da bondade de Deus. E talvez aí, nessa pandemia, alguns de nós, inclusive, tenhamos questionado a bondade de Deus. Não é isso? Como Deus permitiu, como Deus deixou. Porque Deus não terminou logo com isso e não termina logo com isso. Porque Deus levou o meu familiar embora. Foi um tempo de questionamento. Será que Deus é bom mesmo?
mas a Bíblia fala a respeito da bondade de Deus, e não de uma bondade abstrata, não de uma bondade que não pode ser tocada, intangível. A Bíblia fala que a bondade de Deus é uma bondade demonstrada, comprovada. Você tem dúvidas? Olhe para a cruz. Você tem dúvidas da bondade de Deus? Olhe para a cruz. Deus desviou a ira dele, que tinha um alvo, a humanidade caída em pecado. Mas Deus desviou a ira dele, da humanidade, e lançou a ira dele sobre o Filho amado, sobre Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele carregou tudo isso naquela cruz. Então, se você tem alguma dúvida a respeito da bondade de Deus, olhe para a cruz. Porque na cruz Deus demonstra a sua bondade. O texto fala a riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Deus demonstra a bondade dele em Cristo Jesus. E aí John Stott, comentando esse parágrafo, ele diz: a ênfase principal deste parágrafo, versículos 4 e seguintes, é que o que levou Deus a agir em nosso favor não foi algo em nós, algum suposto mérito, mas sim algo nele mesmo, seu próprio favor que não merecíamos. Deus toma iniciativa. Deus toma iniciativa. Por misericórdia, por amor, por graça, em bondade, bondade demonstrada em Cristo Jesus. Não existe mérito humano, existe graça de Deus. Numa data como a data de hoje, tão cara a nós, que somos presbiterianos, somos históricos, somos reformados, é sempre bom ouvirmos novamente a respeito da graça, desse favor imerecido, dessa iniciativa que Deus toma. Ele não age com condenação, em condenação. Ele manifesta a sua graça. Ele age com misericórdia, com amor, com graça e com bondade. E aí, esses versículos lindos, maravilhosos, eu queria convidar você a lê-los comigo. Vamos lá, todos juntos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É a graça. A graça por meio da fé, mediante a fé. E isso não é nosso, é dom, é presente de Deus, não por obras, não porque eu mereço, porque eu pratico boas obras. Não é isso que me credencia diante de Deus. Não é isso. Aliás, nada me credencia diante de Deus. Eu não tenho crédito algum diante de Deus. Ele olha para mim e me trata com misericórdia, com amor, com graça e com bondade. É iniciativa dele, é decisão dele. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o orgulho humano, meus irmãos e minhas irmãs, o orgulho humano, nessa obra, o orgulho humano está quebrado. Não podemos nos orgulhar.
não temos méritos para nos orgulhar. Deus age por graça, com graça, pela graça. E aí Brennan Manning, o autor da graça, um homem que escreveu muito a respeito da graça, e quem tiver dificuldades com essa ideia, com essa doutrina, muitas vezes nós temos dificuldades com essa doutrina porque somos meritocratas na essência e vivemos numa sociedade meritocrata. Se você agir bem, você terá recompensa. Se você tiver méritos a serem demonstrados, você obterá, você conquistará. Isso está em nós. De repente fomos criados dessa maneira. A sociedade é meritocrata. Para ter, você precisa merecer. Para conquistar, você precisa merecer. Ninguém tem nada sem méritos, sem fazer por merecer. Ninguém tem nada, ninguém deve ter nada. Para ter, você precisa merecer. Se você passar de ano, no Natal você ganha presente. Agora, se você não passar de ano, nem pense. Pelo contrário, vai ganhar uma bela sova e vai ficar de castigo. Hoje em dia não existe mais isso, né? Mas eu sou desse tempo, né? Hoje em dia não pode, né? Mas eu sou desse tempo. Mas eu vou deixar isso para lá, né? Somos meritocratas. A ideia da graça, muitas e muitas vezes, não cabe, não entra. Se alguém tem dificuldade, Paulo de Tarso escreveu muito a respeito da graça. Se alguém tem dificuldade, João Calvino escreveu muito a respeito da graça. E mais contemporaneamente, muito mais contemporaneamente, se alguém tem dificuldade, Brennan Manning escreveu muito a respeito da graça. Ele diz assim: nossa religião jamais se inicia com o que fazemos por Deus. Jamais. Eu frequento, eu tento praticar, sou assíduo, tenho envelope com o meu nome, dou o dízimo na igreja. Muitas vezes nós nos fiamos em tudo isso, achando que por conta do nosso currículo somos aceitáveis diante de Deus. Nossa religião jamais se inicia com o que fazemos por Deus, em nome de Deus. Sempre começa com o que Deus fez por nós. É graça. Eu tento ser uma pessoa melhor, e devo tentar mesmo, tem que ter empenho em querer ser uma pessoa melhor, porque a graça opera na minha vida. Tenho o prazer de participar da igreja, contribuo com a igreja, sou assíduo na igreja, que isso é uma manifestação da graça na minha vida. Tenho prazer nisso, é uma operação da graça na minha vida. Eu sei que não me credencia diante de Deus, mas é uma resposta, é a resposta do meu coração diante de Deus, porque a graça me alcançou. É essa a ideia. Sempre começa com o que Deus fez por nós. Eu tento ser uma pessoa melhor, me esforço, porque Deus opera na minha vida. Ele começou uma boa obra na minha vida, e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sempre começa com o que Deus fez por nós, as coisas grandes e maravilhosas que Deus sonhou e conquistou para nós em Cristo Jesus. Para meditar e orar. Por que eu preciso de Jesus? Quem é Jesus para mim? Por que eu preciso desesperadamente de Jesus? Quem é Jesus para mim? Deus manifestou a sua graça em Jesus, através de Jesus, mediante Jesus. Jesus é o caminho, é a ponte, é o elo. Ele me religa a Deus. A salvação demonstrada, revelada em Jesus, me leva até Deus.
Você entendeu como a obra de Cristo é transferida na sua conta? Deixa eu dar uma notícia ruim para você, depois eu vou dar uma notícia boa. A notícia ruim: você estava no vermelho. Você estava no vermelho. Diante de Deus você estava no vermelho. A coisa estava feia. Para você, para mim, para todos nós. A nossa conta estava estourada. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Conta estourada. Né? A conta estava estourada. Estávamos no vermelho. Mas Deus em Cristo deixou a nossa conta paga, quitada. Não tem conta. Não tem conta. Em Cristo não temos contas a pagar para Deus. Não devemos nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Cristo pagou a nossa conta. Sabe aquela conta estourada? Cristo foi lá e pagou a conta. E que alívio, né? Ufa! Né? Ufa! Para encerrar, quero encerrar com essa frase belíssima do grande C.S. Lewis. Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Então, em Cristo, nós somos filhos e filhas de Deus. Ele pagou a conta. E é por isso que eu preciso dele. Porque nele a minha conta está paga. Longe dele, alheio a ele, eu estou perdido. Louvado seja Deus pela sua graça. A graça que Ele revelou, que Ele demonstrou e que Ele comprovou em Jesus Cristo. Amém? Amém. Queria chamar de volta aqui os meus irmãos e as minhas irmãs da música.
vocês, algumas pessoas que eu não via há algum tempo, né? Desde o início da pandemia, e tem sido assim domingo após domingo, né? Graças a Deus, né? Sobrevivemos, estamos sobrevivendo a esse maldito vírus. Eu espero que continue sendo assim. E é uma alegria poder reencontrar alguns de vocês, e que Deus continue nos protegendo, nos guardando, e que também a gente continue fazendo a nossa parte, né? Estamos em pandemia ainda, né? Que Deus nos dê forças para lidarmos com as dificuldades, com as tristezas, que Deus coloque muita esperança no nosso coração, né? Que um cristão sem esperança é um cristão capenga, né? A esperança é um conceito, uma ideia, uma doutrina essencial à fé cristã. E um cristão sem esperança, desesperançado, um cristão olhando para o chão, é um cristão capenga, é um cristão doente. A gente nunca pode perder de vista uma música que costumeiramente a gente canta aqui nessa igreja, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Que isso possa nos alimentar. Nós cultuamos e adoramos e servimos a um Jesus Cristo vivo. Ele está vivo. E é por isso que nós somos o povo da esperança. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Obrigado pela vida preciosíssima dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Dá-nos a Deus a todos uma excelente e abençoada semana. Segure firme nas nossas mãos, Senhor, conduza os nossos passos e nos guarde, Senhor. Nos livre de todo o mal, Senhor. De todo o mal. Que por onde andarmos, para onde formos, como povo do Senhor, possamos fazer o bem. Possamos praticar o bem. E possamos fazer com que a pessoa de Jesus apareça, resplandeça através das nossas vidas. E que assim o seu nome seja glorificado, Senhor. E que assim o Senhor seja bem falado na nossa cidade, na nossa sociedade, que precisa tanto, tanto, tanto do Senhor. Assim como nós também precisamos. Recebam a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, o consolo, o conforto, os dons e o poder do Santo Espírito repousem sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Você que chegou com sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha, né? Com ele você tem liberdade, né? Vamos com Deus. Uma boa semana.